O presente áudio não substitui o texto legal. Este vídeo foi criado pelo canal André Rodrigues, advogado. Código de Ética e Disciplina da OAB, Resolução número 02/2015. Aprova o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 33 e 54, inciso 5, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, Estatuto da Advocacia e da OAB, e considerando decidido nos autos da proposição número 49.0000.2015.000250-3 CUP, considerando que a realização das finalidades institucionais da OAB inclui o permanente zelo com a conduta dos profissionais inscritos em seus quadros, considerando que o advogado é indispensável à administração da justiça, devendo guardar atuação compatível com a elevada função social que exerce, velando pela observância dos preceitos éticos e morais no exercício de sua profissão, considerando que as mudanças na dinâmica social exigem a inovação na regulamentação das relações entre os indivíduos, especialmente na atuação do advogado em defesa dos direitos do cidadão, considerando a necessidade de modernização e atualização das práticas advocatícias, em consonância com a dinamicidade das transformações sociais e das novas exigências para a defesa efetiva dos direitos de seus constituintes e da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, considerando que, uma vez aprovado o texto do novo Código de Ética e Disciplina, cumpre publicá-lo para que entre em vigor 180 dias após a data de sua publicação. Segundo disposto no seu artigo 79, considerando que, com a publicação, tem-se como editado o Código de Ética e Disciplina da OAB, resolve, artigo 1º, fica aprovado o Código de Ética e Disciplina da OAB, na forma do anexo único da presente resolução. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 19 de outubro de 2015. Marcos Vinícius Furtado Coelho, Presidente Nacional da OAB. Anexo único da Resolução número 2/2015. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao instituir o Código de Ética e Disciplina, norteou-se por princípios que formam a consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua conduta, os quais se traduzem nos seguintes mandamentos: lutar sem receio pelo primado da justiça, pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à lei, fazendo com que o ordenamento jurídico seja interpretado com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se dirige e as exigências do bem comum, ser fiel à verdade para poder servir a justiça como um de seus elementos essenciais, proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e em todos os atos do seu ofício, empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio, dando ao constituinte o amparo do direito e proporcionando-lhe a realização prática de seus legítimos interesses, comportar-se, nesse mister, com independência e altivez, defendendo com o mesmo denodo humildes e poderosos, exercer a advocacia com indispensável senso profissional, mas também com desprendimento, jamais permitindo que o anseio de ganho material sobreleve a finalidade social do seu trabalho, aprimorar-se no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica, de modo a tornar-se merecedor da confiança do cliente e da sociedade como um todo, pelos atributos intelectuais e pela probidade pessoal, agir, em suma, com a dignidade e a correção dos profissionais que honram e engrandecem a sua classe. Inspirado nesses postulados, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 33 e 54, inciso 5, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, aprova e edita este Código, exortando os advogados brasileiros à sua fiel observância. Título 1. Da Ética do Advogado. Capítulo 1. Dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional. Artigo 2º. O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Parágrafo único. São deveres do advogado. Inciso 1. Preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Inciso 2. Atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Inciso 3. Velar por sua reputação pessoal e profissional. Inciso 4. Empenhar-se, permanentemente, no aperfeiçoamento pessoal e profissional. Inciso 5. Contribuir para o aprimoramento das instituições, do direito e das leis. Inciso 6. Estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. Inciso 7. Desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. Inciso 8. Abster-se de, alínea A, utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente. A linha B, vincular seu nome ou nome social a empreendimentos sabidamente escusos. A linha C, emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. A linha D, entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste. A linha I, ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. A linha F,
Contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Inciso 9. Pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos. Inciso 10. Adotar conduta consentânea com o papel de elemento indispensável à administração da justiça. Inciso 11. Cumprir os encargos assumidos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe. Inciso 12. Zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia. Inciso 13. Ater-se, quando no exercício da função de defensor público, à defesa dos necessitados. Artigo 3º. O advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. Artigo 4º. O advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico, ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Parágrafo único. É legítima a recusa, pelo advogado, do patrocínio de causa e de manifestação, no âmbito consultivo, de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contraria orientação que tenha manifestado anteriormente. Artigo 5º. O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Artigo 6º. É defeso ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má-fé. Artigo 7º. É vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direta ou indiretamente, angariar ou captar clientela. Capítulo 2. Da Advocacia Pública. Artigo 8º. As disposições deste Código obrigam igualmente os órgãos de advocacia pública e advogados públicos, incluindo aqueles que ocupem posição de chefia e direção jurídica. Parágrafo 1º. O advogado público exercerá suas funções com independência técnica, contribuindo para a solução ou redução de litigiosidade, sempre que possível. Parágrafo 2º. O advogado público, inclusive o que exerce cargo de chefia ou direção jurídica, observará nas relações com os colegas, autoridades, servidores e o público em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará suas prerrogativas e o direito de receber igual tratamento das pessoas com as quais se relacione. Capítulo 3. Das relações com o cliente. Artigo 9º. O advogado deve informar o cliente, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Deve igualmente, denunciar, desde logo, a quem lhe solicite parecer ou patrocínio, qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. Artigo 10. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas existentes, promova, em seguida, o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Artigo 11. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa a orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas, antes, procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Artigo 12. A conclusão ou desistência da causa, tem havido, ou não, extinção do mandato. Obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Parágrafo único. A parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a ser devolvidos. Artigo 13. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato. Artigo 14. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Artigo 15. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto a providências que lhe tenham sido solicitadas, renuncie ao mandato. Artigo 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 5, parágrafo 3º, parágrafo 1º. A renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros. Parágrafo 2º. O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse. Artigo 17. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Artigo 18. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento. Artigo 19. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar, em juízo ou fora dele, clientes com interesses opostos. Artigo 20. Sobrevindo conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, cabe-lhe optar, com prudência e discrição, por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre o sigilo profissional. Artigo 21. O advogado, ao postular em nome de terceiros, contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. Artigo 22.
Ao advogado cumpre abster-se de patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ou o da sociedade que integre quando houver conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Artigo 23. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Parágrafo único. Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir, como defensor, no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a égide das garantias constitucionais. Artigo 24. O advogado não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando outros advogados, nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Artigo 25. É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou cliente. Artigo 26. O subestabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa. Parágrafo 1º. O subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Parágrafo 2º. O subestabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Capítulo 4. Das relações com os colegas, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros. Artigo 27. O advogado observará, nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com quem se relacione. Parágrafo 1º. O dever de urbanidade há de ser observado, da mesma forma, nos atos e manifestações relacionados aos pleitos eleitorais no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. No caso de ofensa à honra do advogado ou à imagem da instituição, adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se processo ético-disciplinar e dando-se ciência às autoridades competentes para apuração de eventual ilícito penal. Artigo 28. Consideram-se imperativos de uma correta atuação profissional o emprego de linguagem escorreita e polida, bem como a observância da boa técnica jurídica. Artigo 29. O advogado que se valer do concurso de colegas na prestação de serviços advocatícios, seja em caráter individual, seja no âmbito de sociedade de advogados ou de empresa ou entidade em que trabalhe, dispensar-lhes-á tratamento condigno, que não os torne subalternos seus nem lhes avilte os serviços prestados mediante remuneração incompatível com a natureza do trabalho profissional ou inferior ao mínimo fixado pela tabela de honorários que for aplicável. Parágrafo único. Quando o aviltamento de honorários for praticado por empresas ou entidades públicas ou privadas, os advogados responsáveis pelo respectivo departamento ou gerência jurídica serão instados a corrigir o abuso, inclusive intervindo junto aos demais órgãos competentes e com poder de decisão da pessoa jurídica de que se trate, sem prejuízo das providências que a Ordem dos Advogados do Brasil possa adotar com o mesmo objetivo. Este vídeo foi criado pelo canal André Rodrigues, advogado. Capítulo 5. Da advocacia pro bono. Artigo 30. No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Parágrafo 1º. Considera-se advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para contratação de profissional. Parágrafo 2º. A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Parágrafo 3º. A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para captação de clientela. Capítulo 6. Do exercício de cargos e funções na Ordem dos Advogados do Brasil e na representação da classe. Artigo 31. O advogado, no exercício de cargos ou funções em órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, manterá conduta consentânea com as disposições deste Código e que revele plena lealdade aos interesses, direitos e prerrogativas da classe dos advogados que representa. Artigo 32. Não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil ou representar a classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, firmar contrato oneroso de prestação de serviços ou fornecimento de produtos com tais entidades nem adquirir bens imóveis ou móveis infungíveis de quaisquer órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil, ou a estes aliená-los. Parágrafo único. Não há impedimento ao exercício remunerado de atividade de magistério na Escola Nacional de Advocacia, nas escolas de advocacia e nas bancas do exame de ordem, observados os princípios da moralidade e da modicidade dos valores estabelecidos a título de remuneração. Artigo 33. Salvo em causa própria, não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil ou tiver assento, em qualquer condição, nos seus conselhos, atuar em processos que tramitem perante a entidade nem oferecer pareceres destinados a instruí-los. Parágrafo único. A vedação estabelecida neste artigo não se aplica aos dirigentes de seccionais quando atuem, nessa qualidade, como legitimados a recorrer nos processos em trâmite perante os órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil.
Artigo 34. Ao submeter seu nome à apreciação do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais com vistas à inclusão em listas destinadas ao provimento de vagas reservadas à classe nos tribunais, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público e em outros colegiados, o candidato assumirá o compromisso de respeitar os direitos e prerrogativas do advogado, não praticar nepotismo nem agir em desacordo com a moralidade administrativa e com os princípios deste Código, no exercício de seu mister. Capítulo 7. Do sigilo profissional. Artigo 35. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. Parágrafo único. O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 36. O sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente. Parágrafo 1º. Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. Parágrafo 2º. O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional. Artigo 37. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria. Artigo 38. O advogado não é obrigado a depor, em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral, sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Capítulo 8. Da publicidade profissional. Artigo 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Artigo 40. Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados: inciso 1º, a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão; inciso 2º, o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade; inciso 3º, as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público; inciso 4º, a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras; inciso 5º, o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência e-mail; inciso 6º, a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação de clientela. Parágrafo único. Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39. Artigo 41. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover, dessa forma, captação de clientela. Artigo 42. É vedado ao advogado, inciso 1º, responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica, nos meios de comunicação social; inciso 2º, debater, em qualquer meio de comunicação, causa sob o patrocínio de outro advogado; inciso 3º, abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega; inciso 4º, divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas; inciso 5º, insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Artigo 43. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio, para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional. Vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como debate de caráter sensacionalista. Artigo 44. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome, nome social ou da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte, e as especialidades aqui se dedicar, o endereço, e-mail, site, página eletrônica, código QR, logotipo e a fotografia do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Parágrafo 2º. É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo de professor universitário. Artigo 45. São admissíveis como formas de publicidade o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins, por meio físico ou eletrônico, sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua circulação fique adstrita a clientes e a interessados do meio jurídico. Artigo 46. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas neste capítulo. Parágrafo único. A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que estas não impliquem o oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela. Artigo 47.
As normas sobre publicidade profissional constantes deste capítulo poderão ser complementadas por outras que o Conselho Federal aprovar, observadas as diretrizes do presente Código. Artigo 47-A. Será admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito dos Conselhos Seccionais e do Conselho Federal para fazer cessar a publicidade irregular praticada por advogados e estagiários. Parágrafo único. O termo previsto neste artigo será regulamentado mediante edição de provimento do Conselho Federal, que estabelecerá seus requisitos e condições. Capítulo 9. Dos honorários profissionais. Artigo 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada, preferentemente, por escrito. Parágrafo 1º. O contrato de prestação de serviços de advocacia não exige forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. Parágrafo 2º. A compensação de créditos, pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente, somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim, por este firmada. Parágrafo 3º. O contrato de prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presumem-se devam ser atendidos pelo cliente. Caso o contrato preveja que o advogado antecipe tais despesas, ser-lhe-á lícito reter o respectivo valor atualizado, no ato de prestação de contas, mediante comprovação documental. Parágrafo 4º. As disposições deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação, à arbitragem ou a qualquer outro método adequado de solução dos conflitos. Parágrafo 5º. É vedada, em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Parágrafo 6º. Deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela de honorários instituída pelo respectivo conselho seccional onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários. Parágrafo 7º. O advogado promoverá, preferentemente, de forma destacada a execução dos honorários contratuais ou sucumbenciais. Artigo 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes. Inciso 1º. A relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas. Inciso 2º. O trabalho e o tempo a ser empregados. Inciso 3º. A possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros. Inciso 4º. O valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional. Inciso 5º. O caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante. Inciso 6º. O lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro. Inciso 7º. A competência do profissional. Inciso 8º. A praxe do foro sobre trabalhos análogos. Artigo 50. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Parágrafo 1º. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional, quando esse, comprovadamente, não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com seu patrono, em instrumento contratual, tal forma de pagamento. Parágrafo 2º. Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade. Artigo 51. Os honorários da sucumbência e os honorários contratuais, pertencendo ao advogado que houver atuado na causa, poderão ser por ele executados, assistindo-lhe direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que os estabelecer ou para postular, quando for o caso, a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em seu favor. Parágrafo 1º. No caso de subestabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será repartida entre o subestabelecente e o subestabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo ou conforme haja sido entre eles ajustado. Parágrafo 2º. Quando for o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil ou seus tribunais de ética e disciplina poderão ser solicitados a indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição dos honorários da sucumbência, entre advogados, se faça segundo o critério estabelecido no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Nos processos disciplinares que envolverem divergência sobre a percepção de honorários da sucumbência entre advogados, deverá ser tentada a conciliação destes, preliminarmente, pelo relator. Artigo 52. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo, apenas, ser emitida fatura, quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá ser levada a protesto. Parágrafo único. Pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável.
Artigo 53. É lícito ao advogado ou à sociedade de advogados empregar, para o recebimento de honorários, sistema de cartão de crédito, mediante credenciamento junto à empresa operadora do ramo. Parágrafo único. Eventuais ajustes com a empresa operadora que impliquem pagamento antecipado não afetarão a responsabilidade do advogado perante o cliente. Em caso de rescisão do contrato de prestação de serviços, devendo ser observadas as disposições deste quanto à hipótese. Artigo 54. Havendo necessidade de promover arbitramento ou cobrança judicial de honorários, deve o advogado renunciar previamente ao mandato que receberá do cliente em débito. Título 2. Do processo disciplinar. Capítulo 1. Dos procedimentos. Artigo 55. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação do interessado. Parágrafo 1º. A instauração, de ofício, do processo disciplinar dar-se-á em função do conhecimento do fato, quando obtido por meio de fonte idônea ou em virtude de comunicação da autoridade competente. Parágrafo 2º. Não se considera fonte idônea a que consistir em denúncia anônima. Artigo 56. A representação será formulada ao presidente do Conselho Seccional ou ao presidente da subseção, por escrito ou verbalmente, devendo, neste último caso, ser reduzida a termo. Parágrafo único. Nas seccionais cujos regimentos internos atribuírem competência ao Tribunal de Ética e Disciplina para instaurar o processo ético disciplinar, a representação poderá ser dirigida ao seu presidente ou será a este encaminhada por qualquer dos dirigentes referidos no caput deste artigo que a houver recebido. Artigo 57. A representação deverá conter, inciso 1º, a identificação do representante, com a sua qualificação civil e endereço. Inciso 2º, a narração dos fatos que a motivam, de forma que permita verificar a existência, em tese, de infração disciplinar. Inciso 3º, os documentos que eventualmente a instruam e a indicação de outras provas a ser produzidas, bem como, se for o caso, o rol de testemunhas, até o máximo de 5. Inciso 4º, a assinatura do representante ou a certificação de quem a tomou por termo, na impossibilidade de obtê-la. Artigo 58. Recebida a representação, o presidente do Conselho Seccional ou da subseção, quando esta dispuser de conselho, designa relator, por sorteio, um de seus integrantes, para presidir a instrução processual. Parágrafo 1º. Os atos de instrução processual podem ser delegados ao Tribunal de Ética e Disciplina, conforme dispuser o regimento interno do Conselho Seccional, caso em que caberá ao seu presidente, por sorteio, designar relator. Parágrafo 2º. Antes do encaminhamento dos autos ao relator, serão juntadas a ficha cadastral do representado e certidão negativa ou positiva sobre a existência de punições anteriores, com menção das faltas atribuídas. Será providenciada, ainda, certidão sobre a existência ou não de representações em andamento, a qual, se positiva, será acompanhada da informação sobre as faltas imputadas. Parágrafo 3º. O relator, atendendo aos critérios de admissibilidade, emitirá parecer propondo a instauração de processo disciplinar ou arquivamento liminar da representação, no prazo de 30 dias, sob pena de redistribuição do feito pelo presidente do Conselho Seccional ou da subseção para outro relator, observando-se o mesmo prazo. Parágrafo 4º. O presidente do conselho competente ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina, proferirá despacho declarando instaurado o processo disciplinar ou determinando o arquivamento da representação, nos termos do parecer do relator ou segundo os fundamentos que adotar. Parágrafo 5º. A representação contra membros do Conselho Federal e presidentes de conselhos seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente a segunda Câmara reunida em sessão plenária. A representação contra membros da diretoria do Conselho Federal, membros honorários vitalícios e detentores da medalha Rui Barbosa será processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente o Conselho Pleno. Parágrafo 6º. A representação contra dirigente de subseção é processada e julgada pelo Conselho Seccional. Parágrafo 7º. Os conselhos seccionais poderão instituir comissões de admissibilidade no âmbito dos tribunais de ética e disciplina, compostas por seus membros ou por conselheiros seccionais, com atribuição de análise prévia dos pressupostos de admissibilidade das representações ético-disciplinares, podendo propor seu arquivamento liminar. Este vídeo foi criado pelo canal André Rodrigues, advogado. Artigo 58-A. Nos casos de infração ético-disciplinar punível com censura, será admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta, se o fato apurado não tiver gerado repercussão negativa à advocacia. Parágrafo único. O termo de ajustamento de conduta previsto neste artigo será regulamentado em provimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 59. Compete ao relator do processo disciplinar determinar a notificação dos interessados para prestar esclarecimentos ou a do representado para apresentar defesa prévia, no prazo de 15 dias, em qualquer caso. Parágrafo 1º. A notificação será expedida para o endereço constante do cadastro de inscritos do Conselho Seccional, observando-se, quanto ao mais, o disposto no Regulamento Geral. Parágrafo 2º. Se o representado não for encontrado ou ficar revel, o presidente do Conselho competente ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina designar-lhe-á defensor dativo. Parágrafo 3º. Oferecida defesa prévia, que deve ser acompanhada dos documentos que possam instruí-la e do rol de testemunhas, até o limite de 5, será proferido despacho saneador e, ressalvada a hipótese do parágrafo 2º do artigo 73 do Estatuto da Advocacia e da OAB, designada, se for o caso, audiência para oitiva do representante, do
Representado e das testemunhas. Parágrafo 4º. O representante e o representado incumbir-se-ão do comparecimento de suas testemunhas, salvo se, ao apresentarem o respectivo rol, requererem, por motivo justificado, sejam elas notificadas a comparecer à audiência de instrução do processo. Parágrafo 5º. O relator pode determinar a realização de diligências que julgar convenientes, cumprindo-lhe dar andamento ao processo, de modo que este se desenvolva por impulso oficial. Parágrafo 6º. O relator somente indeferirá a produção de determinado meio de prova quando esse for ilícito, impertinente, desnecessário ou protelatório, devendo fazê-lo fundamentadamente. Parágrafo 7º. Concluída a instrução, o relator profere parecer preliminar fundamentado, a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina, dando enquadramento legal aos fatos imputados ao representado. Parágrafo 8º. Abre-se, em seguida, prazo sucessivo de 15 dias, ao interessado e ao representado, para apresentação de razões finais. Artigo 60. O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, após o recebimento do processo, devidamente instruído, designa, por sorteio, relator para proferir voto. Parágrafo 1º. Se o processo já estiver tramitando perante o Tribunal de Ética e Disciplina ou perante o Conselho competente, o relator não será o mesmo designado na fase de instrução. Parágrafo 2º. O processo será incluído em pauta na primeira sessão de julgamentos após a distribuição ao relator. Parágrafo 3º. O representante e o representado são notificados pela Secretaria do Tribunal, com 15 dias de antecedência, para comparecerem à sessão de julgamento. Parágrafo 4º. Na sessão de julgamento, após o voto do relator, é facultada sustentação oral pelo tempo de 15 minutos, primeiro pelo representante e, em seguida, pelo representado. Artigo 61. Do julgamento do processo disciplinar lavrar-se-á acórdão, do qual constarão, quando procedente a representação, o enquadramento legal da infração, a sanção aplicada, o quórum de instalação e o de deliberação, a indicação de haver sido esta adotada com base no voto do relator ou em voto divergente, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes consideradas e as razões determinantes de eventual conversão da censura aplicada em advertência sem registro nos assentamentos do inscrito. Artigo 62. Nos acórdão serão observadas, ainda, as seguintes regras. Parágrafo 1º. O acórdão trará sempre ementa, contendo a essência da decisão. Parágrafo 2º. O autor do voto divergente que tenha prevalecido figurará como redator para o acórdão. Parágrafo 3º. O voto condutor da decisão deverá ser lançado nos autos, com seus fundamentos. Parágrafo 4º. O voto divergente, ainda que vencido, deverá ter seus fundamentos lançados nos autos, em voto escrito ou em transcrição na ata de julgamento do voto oral proferido, com seus fundamentos. Parágrafo 5º. Será atualizado nos autos o relatório de antecedentes do representado, sempre que o relator o determinar. Artigo 63. Na hipótese prevista no artigo 70, parágrafo 3º, do Estatuto da Advocacia e da OAB, em sessão especial designada pelo presidente do tribunal, serão facultadas ao representado ou ao seu defensor a apresentação de defesa, a produção de prova e a sustentação oral. Artigo 64. As consultas submetidas ao Tribunal de Ética e Disciplina receberão autuação própria, sendo designado relator, por sorteio, para o seu exame, podendo o presidente, em face da complexidade da questão, designar, subsequentemente, revisor. Parágrafo único. O relator e o revisor têm prazo de 10 dias cada um para elaboração de seus pareceres, apresentando-os na primeira sessão seguinte, para deliberação. Artigo 65. As sessões do Tribunal de Ética e Disciplina obedecerão ao disposto no respectivo regimento interno, aplicando-se-lhes, subsidiariamente, o do Conselho Seccional. Artigo 66. A conduta dos interessados, no processo disciplinar, que se revele temerária ou caracterize a intenção de alterar a verdade dos fatos, assim como a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório, contrariam os princípios deste Código, sujeitando os responsáveis à correspondente sanção. Artigo 67. Os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina, ao Conselho Seccional, regem-se pelas disposições do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, do Regulamento Geral e do Regimento Interno do Conselho Seccional. Parágrafo único. O Tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho Seccional, para que determine periodicamente a publicação de seus julgados. Artigo 68. Cabe revisão do processo disciplinar, na forma prevista no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 73, parágrafo 5º. Parágrafo 1º. Tem legitimidade para requerer a revisão o advogado punido com a sanção disciplinar. Parágrafo 2º. A competência para processar e julgar o processo de revisão é do órgão de que emanou a condenação final. Parágrafo 3º. Quando o órgão competente for o Conselho Federal, a revisão processar-se-á perante a segunda Câmara, reunida em sessão plenária. Parágrafo 4º. Observar-se-á, na revisão, o procedimento do processo disciplinar, no que couber. Parágrafo 5º. O pedido de revisão terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos do processo disciplinar a que se refira. Parágrafo 6º. O pedido de revisão não suspende os efeitos da decisão condenatória, salvo quando o relator, ante a relevância dos fundamentos e o risco de consequências irreparáveis para o requerente, conceder tutela cautelar para que se suspenda a execução. Parágrafo 7º. A parte representante somente será notificada para integrar o processo de revisão quando o relator entender que deste poderá resultar dano ao interesse jurídico que haja motivado a representação.
Artigo 69. O advogado que tenha sofrido sanção disciplinar poderá requerer reabilitação, no prazo e nas condições previstos no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 41. Parágrafo 1º. A competência para processar e julgar o pedido de reabilitação é do Conselho Seccional em que tenha sido aplicada a sanção disciplinar. Nos casos de competência originária do Conselho Federal, perante este tramitará o pedido de reabilitação. Parágrafo 2º. Observar-se-á, no pedido de reabilitação, o procedimento do processo disciplinar, no que couber. Parágrafo 3º. O pedido de reabilitação terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos do processo disciplinar a que se refira. Parágrafo 4º. O pedido de reabilitação será instruído com provas de bom comportamento, no exercício da advocacia e na vida social, cumprindo a Secretaria do Conselho competente certificar, nos autos, o efetivo cumprimento da sanção disciplinar pelo requerente. Parágrafo 5º. Quando o pedido não estiver suficientemente instruído, o relator assinará prazo ao requerente para que complemente a documentação. Não cumprida a determinação, o pedido será liminarmente arquivado. Capítulo 2. Dos órgãos disciplinares. Seção 1. Dos tribunais de ética e disciplina. Artigo 70. O Tribunal de Ética e Disciplina poderá funcionar dividido em órgãos fracionários, de acordo com seu regimento interno. Artigo 71. Compete aos tribunais de ética e disciplina, inciso 1º, julgar, em primeiro grau, os processos ético-disciplinares, inciso 2º, responder a consultas formuladas, em tese, sobre matéria ético-disciplinar, inciso 3º, exercer as competências que lhe sejam conferidas pelo regimento interno da seccional ou por este código para instauração, instrução e julgamento de processos ético-disciplinares, inciso 4º, suspender, preventivamente, o acusado, em caso de conduta suscetível de acarretar repercussão prejudicial à advocacia, nos termos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 5º. Organizar, promover e ministrar cursos, palestras, seminários e outros eventos da mesma natureza acerca da ética profissional do advogado ou estabelecer parcerias com as escolas de advocacia, com o mesmo objetivo. Inciso 6º. Atuar como órgão mediador ou conciliador nas questões que envolvam, alínea A, dúvidas e pendências entre advogados. Alínea B. Partilha de honorários contratados em conjunto ou decorrentes de subestabelecimento, bem como os que resultem de sucumbência, nas mesmas hipóteses. Alínea C. Controvérsias surgidas quando da dissolução de sociedade de advogados. Seção 2. Das Corregedorias Gerais. Artigo 72. As Corregedorias Gerais integram o sistema disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. O secretário-geral adjunto exerce, no âmbito do Conselho Federal, as funções de corregedor-geral, cuja competência é definida em provimento. Parágrafo 2º. Nos conselhos seccionais, as Corregedorias Gerais terão atribuições da mesma natureza, observando, no que couber, provimento do Conselho Federal sobre a matéria. Parágrafo 3º. A Corregedoria Geral do Processo Disciplinar coordenará ações do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais voltadas para o objetivo de reduzir a ocorrência das infrações disciplinares mais frequentes. Título 3. Das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 73. O Conselho Seccional deve oferecer os meios e o suporte de apoio material, logístico, de informática e de pessoal necessários ao pleno funcionamento e ao desenvolvimento das atividades do Tribunal de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. Os Conselhos Seccionais divulgarão, trimestralmente, na internet, a quantidade de processos ético-disciplinares em andamento e as punições decididas em caráter definitivo, preservadas. As regras de sigilo. Parágrafo 2º. A divulgação das punições referidas no parágrafo anterior destacará cada infração tipificada no artigo 34 da Lei nº 8.906 de 1994. Artigo 74. Em até 180 dias após o início da vigência do presente Código de Ética e Disciplina da OAB, os Conselhos Seccionais e os Tribunais de Ética e Disciplina deverão elaborar ou rever seus regimentos internos, adaptando-os às novas regras e disposições deste Código. No caso dos Tribunais de Ética e Disciplina, os regimentos internos serão submetidos à aprovação do respectivo Conselho Seccional e, subsequentemente, do Conselho Federal. Artigo 75. A pauta de julgamentos do Tribunal é publicada no Diário Eletrônico da OAB e no quadro de avisos gerais, na sede do Conselho Seccional, com antecedência de 15 dias, devendo ser dada prioridade, nos julgamentos, aos processos cujos interessados estiverem presentes à respectiva sessão. Artigo 76. As disposições deste Código obrigam igualmente as sociedades de advogados, os consultores e as sociedades consultoras em direito estrangeiro e os estagiários, no que lhes forem aplicáveis. Artigo 77. As disposições deste Código aplicam-se, no que couber, à mediação, à conciliação e à arbitragem, quando exercidas por advogados. Artigo 78. Os autos do processo disciplinar podem ter caráter virtual, mediante adoção de processo eletrônico. Parágrafo único. O Conselho Federal da OAB regulamentará em provimento o processo ético-disciplinar por meio eletrônico. Artigo 79. Este Código entra em vigor a 1º de setembro de 2016, cabendo ao Conselho Federal e aos Conselhos Seccionais, bem como às subseções da OAB, promover-lhe ampla divulgação. Artigo 80. Fica revogado o Código de Ética e Disciplina editado em 13 de fevereiro de 1995, bem como as demais disposições em contrário. Brasília, 19 de outubro de 2015. Marcos Vinícius Furtado Coelho, Presidente Nacional da OAB. Paulo Roberto de Gouveia Medina, Relator originário e para sistematização final. Humberto Henrique Costa Fernandes do Rego, Relator em plenário. O presente áudio não substitui o texto legal. Este vídeo foi criado pelo canal André Rodrigues, advogado. Se você encontrou valor neste conteúdo, considere se inscrever no canal para não perder futuras atualizações.
Não esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com amigos e colegas que também possam se beneficiar deste conteúdo. A sua interação é muito importante para nós e ajuda a promover conteúdos que fazem a diferença na comunidade jurídica. Obrigado por assistir e pelo seu apoio.